Boa tarde. Vamos continuar, então, nessa conferência sobre as dificuldades doutrinais nos textos do Vaticano II. E agora nós vamos falar do ecumenismo e da colegialidade. Ecumenismo, em primeiro lugar, porque a colegialidade, enfim, é mais uma dificuldade posterior, e como que eles aproveitaram o que eles escreveram para enveredar por um caminho errôneo. O ecumenismo, sim. Ali nós temos proposições inaceitáveis e que nós veremos. Bom, ecumenismo, primeiro a etimologia da palavra, né? Vem de oikos no grego, ou ikos, dependendo da pronúncia, que é a casa onde se mora. Daí vem o verbo oikeo, morar. E quando se fazia um concílio ecumênico, aquilo significava que se chamava os bispos, ectis ecumenis gis, de toda a terra habitada. Daí vem o sentido de concílio geral. Porque, enfim, não adianta nada ser da terra toda, se em parte da terra não há bispos. De toda a terra habitada, então vinham os bispos todos. Então era um concílio geral. Daí o termo ecumênico passou a ser sinônimo de geral. E daí se derivou o sentido atual de tentar fazer com que a religião católica seja geral, seja a religião de todos os homens. E nesse sentido, assim, dá para ser entendido no sentido católico. É evidente que Jesus quer a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e, portanto, tenham por religião a única verdadeira, religião católica. Mas esse ecumenismo católico supõe que os homens que não são católicos se convertam ao catolicismo. Nós veremos como o Papa Pio XI fala desse ecumenismo. Em Vaticano II, esse ecumenismo foi redimensionado, foi mudado. Não se fala mais de conversão, da necessidade de conversão daqueles que não são católicos. Fala-se de diálogo. E o diálogo já introduz uma ideia de troca, de uma comunicação de igual para igual, na qual ambos têm a dar e receber. E a Igreja Católica, como diz aqui Pio XI, em Mortalium Animos, não tem nada a receber das falsas religiões. E não é orgulho, nós não dizemos isso em nome dos membros individuais da Igreja, mas da Igreja em si como instituição, como esposa de Cristo. Ela não tem nada a receber da falsidade, do erro. Vejamos, em primeiro lugar, como é que a Igreja definia e já condenava, definia o verdadeiro ecumenismo e já condenava o falso. Encíclica Mortalium Animos, de Pio XI, 6 de janeiro de 1928. Ele começa assim: talvez jamais em outra época os espíritos dos mortais foram tomados por um tão grande desejo daquela fraterna amizade, pela qual, em razão da unidade e identidade da natureza, somos estreitados e unidos entre nós. Amizade esta que deve ser robustecida e orientada para o bem comum da sociedade humana, quando vemos ter acontecido
quanto vemos ter acontecido nestes nossos tempos. Parece até a introdução de um documento de Vaticano II. Mas eles enveredam por um caminho e aqui o Papa por outro, seguindo o que a Igreja sempre disse. Então, procurando essa união, diz ele aqui, muitos tentam construir uma união das igrejas diferentes, das igrejas que se contradizem entre si, sem necessidade da conversão. Ficariam unidos, mas cada qual pensando de maneira diferente. Ele segue, então, o Papa. Sem dúvida, estes esforços por essa união sem conversão, esses esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas e louváveis. Muito importante isso. São mais ou menos boas e louváveis. Não são nem mais nem menos. Não são nada louváveis as religiões falsas. Isso é um concílio pastoral que diga isso. Ele age como pastor. Mostra onde está o caminho da verdade. Pois então, aqueles que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas e louváveis, pois embora não de uma única maneira, elas alargam e significam de modo igual aquele sentido ingênito, ou seja, nativo em nós, pelo qual somos levados para Deus e reconhecemos obsequiosamente o seu império. Aqui é preciso fazer uma distinção, porque existe religião natural. E a religião natural em si é boa. Ela só não é suficiente para nos levar para o céu. Mas ela não é em si condenável. Mas vejam bem, por exemplo, São Paulo chega em Atenas, isso está nos Atos dos Apóstolos, ele vê lá um altar dedicado ao Deus desconhecido. E diz aos atenienses, esse Deus que vocês não conhecem, eu vim anunciá-lo. Os atenienses falam de um Deus desconhecido, mas eles não afirmam uma falsidade a respeito desse Deus. É como se eu fosse um policial e estivesse procurando um elemento, como eles dizem, e eu tenho que descobrir o número de sua identidade. Eu tenho alguns números que são verdadeiros, mas se eu introduzir na minha busca um número que não é o da identidade dele, eu já estou numa pista falsa. Falsa, ou seja, eu não vou chegar na pessoa certa. Vai ser completamente falso. Um número só, que não seja o da identidade dele. Então é muito diferente que um pagão esteja buscando a Deus sem ter ainda afirmado dele alguma coisa falsa, e então chega o apóstolo e diz toda a verdade. É muito diferente de alguém que já afirma erros sobre Deus e que, portanto, está na falsidade, precisa converter-se. Não é só acrescentar. Continua aqui o Papa. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem esta opinião. Pervertendo o conceito da verdadeira religião, eles repudiam-na e gradualmente inclinam-se para o chamado naturalismo e para o ateísmo. Não é de admirar que o número de ateus no mundo não cessa de crescer. Daí segue-se claramente que quem concorda com os que pensam e empreendem tais coisas afasta-se inteiramente da religião divinamente revelada.
Não é pecado venial isso. Afastar-se inteiramente da religião divinamente revelada. É pôr a alma em estado de ir para a perdição. Pecado grave. Como pode, então, exigir que subscrevamos a textos como Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate, que são os dois textos fundamentais sobre o ecumenismo, se já está definido, já está mostrado pelo magistério anterior, e se nós o fizermos, estaremos nos afastando inteiramente da religião divinamente revelada. Estes pancristãos, é um neologismo que ele cria para falar de um cristianismo universal, a reunião das igrejas que se dizem cristãs. Esses pancristãos que empenham seu espírito na união das igrejas pareceriam seguir, por certo, o nobilíssimo conselho da caridade, que deve ser promovida entre os cristãos. Mas, sendo uma caridade que se desvia em detrimento da fé, o que pode ser feito? Ninguém ignora, por certo, que o próprio João, apóstolo da caridade, que em seu evangelho parece ter manifestado os segredos do coração sacratíssimo de Jesus e que permanentemente costumava inculcar a memória dos seus o mandamento novo, amai-vos uns aos outros, ninguém ignora que ele vetou inteiramente até mesmo manter relações com os que professavam de forma não íntegra e incorrupta a doutrina de Cristo. Aqui o termo é muito técnico e preciso. Relações com os que professavam. Nós veremos daqui a pouco a confusão que se faz entre foro interno e foro externo na questão do ecumenismo. Professar a religião é externo. É algo que se pode ver, se pode comprovar. Não se trata do ato interno de crer ou não crer. Profissão. Manifestação externa da fé. E esse apóstolo dizia então, em sua segunda epístola, citada aqui pelo Papa, se alguém vem a vós e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem digais a ele uma saudação. Pelo que, continua o Papa, como a caridade se apoia na fé íntegra e sincera, como que em um fundamento, então é necessário unir os discípulos de Cristo pela unidade de fé, como no vínculo principal. E ele continua mais abaixo, não sabemos, pois, como, por essa grande divergência de opiniões, seja defendida o caminho para a realização da unidade da Igreja. Ela não pode resultar senão de um só magistério, de uma só lei de crer, de uma só fé entre os cristãos. Sabemos, entretanto, gerar-se facilmente daí um degrau para a negligência com a religião ou o indiferentismo e para o denominado modernismo. Os que foram miseravelmente infeccionados por ele defendem que não é absoluta, mas relativa à verdade revelada. Isto é, de acordo com as múltiplas necessidades dos tempos e dos lugares e com as várias inclinações dos espíritos, uma vez que ela não estaria limitada por uma revelação imutável, mas seria tal que se adaptaria à vida dos homens. Nós acabamos de ver na outra conferência sobre a dignidade, a liberdade religiosa, como Ratzinger e Congar escusam ou justificam essa liberdade dizendo que os tempos mudaram de Pio IX para Vaticano II e, portanto, a verdade tinha que mudar também. Além disso, com relação às coisas que devem ser cridas, não é lícito utilizar-se de modo algum daquela discriminação que houveram por bem introduzir
entre o que denominam capítulos fundamentais e capítulos não fundamentais da fé, como se uns devessem ser recebidos por todos e com relação aos outros pudesse ser permitido o assentimento livre dos fiéis, como se houvesse verdades mais importantes da fé e menos importantes e que pudessem ser postas de lado, não mencionadas para que o ecumenismo funcione. Isso está expressis verbis em Unitatis Redintegratio, na hora em que eles falam de como proceder com o ecumenismo, ter em vista a hierarquia das verdades da doutrina. O que quer dizer isso? O Papa já está dizendo que não tem verdade que a gente pode deixar de lado. Se a gente nega um dogma de fé, pode ser sobre Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, ou a existência do purgatório, perde-se a fé completamente. Não se perde 10% ou 5% da fé. Toda a fé se perde. Se nega com contumácia, né? A virtude, continua o Papa, a virtude sobrenatural da fé possui como causa formal a autoridade de Deus revelante e não pode sofrer nenhuma distinção como esta. Isso significa que quando a gente nega um dogma de fé, a gente está negando que Deus revelou aquela verdade. Então a gente vai, na verdade, contra o fundamento da fé, que é Deus revelador. E, portanto, perde-se a fé toda, né? Porque se perde o fundamento dela. Vou finalizar aqui essa encíclica, porque é a principal com relação ao ecumenismo. Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão pela qual esta Sé Apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes às reuniões de católicos, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Isso, então, é o Papa Pio XI. Como é que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram estabelecer esse novo ecumenismo em Vaticano II, dado que, enfim, eram bispos com formação católica, todos eles sabiam disso aqui muito bem. Eles fizeram uma confusão entre foro interno e foro externo, entre boa-fé, estar de boa-fé, e professar, enfim, o erro de maneira externa. É fato que a Igreja, por exemplo, num decreto do Santo Ofício, na época de Pio XII, dirigido a um bispo dos Estados Unidos, contra um instituto chamado From the Housetops, em particular o Padre Finney, que exageravam a interpretação do dogma extra ecclesia nulla salus, quer dizer, fora da igreja não há salvação. Eles exageravam a interpretação disso, no sentido em que diziam só podem ser salvos os batizados ou aqueles que explicitamente estão com o desejo do batismo, ou seja, os catecúmenos. Pois bem, pelo Santo Ofício, a Igreja disse que existe o desejo implícito de pertencer à Igreja. Existe. Seria estar de boa fé. A pessoa não pertence à Igreja, mas de algum modo ela não sabe que isso é obrigatório para se salvar. Ela tem boa vontade. Para ter boa vontade, ela tem que seguir a lei natural toda, 10 mandamentos. E assim, com essa boa vontade,
Deus não vai permitir que ela se perca, vai infundir a fé sobrenatural, sem a qual não é possível se salvar, e a caridade também, sobrenatural. E a pessoa pode se salvar por causa dessa boa vontade, dessa boa fé, que é um desejo implícito do batismo e de pertencer à Igreja Católica. Muito bem. Os modernistas, então, vão partir do princípio que está todo mundo de boa fé. Mas isso é fórum interno. Uma coisa é a igreja dizer que se a pessoa está nesse caso, ela pode se salvar. Outra coisa é nós partirmos do princípio que está todo mundo assim e que eu posso provar que estão assim, vou tratar concretamente com as pessoas como se elas estivessem assim. E eu não sei, na verdade, porque é uma coisa que só Deus pode saber. O próprio Vaticano II, na Gaudium et Spes, ele diz lá que só Deus julga os corações e que, por isso, não podemos julgar da culpabilidade de alguém. O capítulo 28, se eu não me engano. Certíssimo. Mas não podemos julgar da inocência tampouco. Só Deus julga o coração, mas eu não posso julgar, em última análise, se ela é culpada ou se ela é inocente. Essa suposição que eles fazem de que hoje em dia os acatólicos, protestantes e mesmo os orientais cismáticos, pelo fato de terem nascido agora e não terem sido os autores diretos do cisma ou da heresia, nascerem já de boa vontade, estarem todos com essa vontade implícita de pertencer à Igreja Católica, isso é um equívoco tremendo. Eles não têm direito de fazer isso. E a partir desse equívoco, eles vão dizer que os acatólicos têm a graça de Deus, que eles, por exemplo, recebem o batismo, os protestantes batizam muitas vezes com o mesmo rito que a Igreja Católica, e, portanto, é válido o batismo deles, mas todos sabem que para recebermos a graça é preciso ter não somente o batismo, mas as boas disposições. E o próprio concílio diz isso. E eles vão dizer, então, que os protestantes têm o batismo e a graça e são incorporados a Cristo por causa dessa boa fé que eles decidiram supor em todo mundo. E então, eles vão dizer que nas religiões separadas há elementos de salvação. E isso é novo. E vão inventar o conceito de comunhão parcial com a Igreja. Antigamente, mas não tão antigamente, e é doutrina que vale até hoje, pertencer à Igreja Católica é ser batizado, professar a verdadeira fé e reconhecer o Papa como autoridade suprema. Todos os três podem ser exteriormente comprovados. Nada é do foro interno aí. Quem tem esses três elementos pertence à Igreja Católica. Se falta um desses elementos, a pessoa sai da Igreja Católica. Se ela não quiser ser batizada, ela não pode pertencer à Igreja Católica. Se ela não quiser professar a verdadeira fé, ela não pode ser católica. E se ela recusar reconhecer que o Papa é o soberano, é o chefe visível da Igreja Católica, também não pode ser católica.
E agora, então, eles vão inventar uma comunhão parcial. Vão dizer que se falta um desses elementos, esses 3 aí, a pessoa pelo menos tem um percentual de pertença à Igreja Católica. E aí um outro equívoco, né, muito bem demonstrado por um livro do Wolfgang Schüler, de Elemente Ecclesiologie. Infelizmente, não vejo ainda uma tradução portuguesa desse livro, mas ele mostra bem que esses elementos de santificação que a Igreja Católica possui só são santificantes na Igreja Católica. E a partir do momento em que eles são retirados da Igreja Católica, não são mais santificantes. Se alguém, por exemplo, é batizado no protestantismo, segundo a doutrina protestante, aderindo conscientemente à doutrina protestante, ou seja, como um bom protestante, essa pessoa não tem as devidas disposições, não vai receber as graças do batismo. Vai ser válido, vai imprimir caráter, mas não vai receber as graças. Então, esse elemento que é santificante na Igreja Católica não é santificante na Igreja Protestante. Ao contrário, é um pecado. Por isso a Igreja proibia que católicos fossem padrinhos num batismo protestante. Ela nunca proibiria se fosse de fato um elemento santificante. E que seja também uma missa, por exemplo, celebrada pelos ortodoxos, os cismáticos. É uma missa válida? É uma missa válida. Mas na medida em que eles conscientemente se mantêm separados da verdadeira igreja, não recebem as graças dessa missa e cometem um pecado suplementar. De modo que esses elementos santificantes têm de ser usados onde Jesus Cristo os instituiu, na Igreja Católica. Somente a boa-fé, ou seja, a ignorância invencível, ou seja, sem culpa, é que pode permitir que alguém os receba com fruto. Mas aí o Espírito Santo não vai usar da religião falsa, mas sim da boa-fé. Se alguém é batizado no protestantismo sem nunca ter ouvido falar da Igreja Católica, sem que nunca alguém lhe explicasse que é a verdadeira Igreja de Cristo, portanto, sem ter esse movimento de repúdio da verdadeira religião, pode receber a graça. Mas não vai ser por causa do protestantismo, e sim apesar dele. Vai ser por causa da boa-fé. Vamos aos textos. Diz a Unitatis Redintegratio que quase todos, embora de diverso modo, aspiram a ingressar à união com a Igreja única de Deus. E aí está um problema, porque ou eles exprimem isso externamente, ou não podemos julgar. E se realmente têm o desejo de unir-se à Igreja Católica, por que não se convertem? Por que permanecem na heresia? Diz ele lá, os que nascem hoje não podem ser acusados do pecado da separação. Só pelo fato de nascer hoje, ou seja, Lutero fez a divisão, eu não sou do tempo de Lutero, então não tenho pecado. Claro que posso ter. Basta eu subscrever, endossar essa separação. Posso não ter começado, mas eu continuo. É pecado do mesmo jeito. E partindo desse princípio, então, esses documentos vão apontar o que eles chamam de elementos de santificação presentes nas falsas religiões. Primeira coisa, eles dizem que protestantes e cismáticos ortodoxos
acreditam em Jesus Cristo. Eles dizem que acreditam, mas eles acreditam no que eles pensam ser Jesus Cristo, mas não no verdadeiro. Novamente, aquela analogia com uma carteira de identidade. As identidades têm um número. E nós poderíamos dizer que Jesus Cristo tem um número de identidade. Para que eu acerte, eu tenho que acertar todos os números. Não basta eu dizer, ele tem o número 2, o 3 e o 4. Pronto. Não. Tem que acertar todos para ser aquela pessoa. Não basta dizer que Jesus Cristo se encarnou, morreu na cruz. É preciso reconhecer que sua mãe é virgem antes, durante e depois do parto. É preciso reconhecer que ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana com primazia do Papa, de Pedro. E todos os dogmas. Preciso reconhecer tudo. Está tudo na carteira de identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles retiram uma dessas verdades, já não acreditam mais em Jesus Cristo. Não é verdade dizer que eles têm fé em Jesus Cristo. São Tomás explica isso muito bem. Quando a gente recusa, basta uma verdade, todas as outras só estão na nossa inteligência por um princípio de conhecimento estranho à fé. Pode ser por pressão social, pode ser porque eu quero estar em comunhão com a sociedade em que eu vivo, papai disse assim, está escrito nos livros que eu sempre frequentei. Mas não é a fé. A fé aceita tudo o que a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeira, romana, católica, ensina, como revelado por Deus. Eles dizem, por exemplo, que os orientais sofrem muito para conservar a fé. Não é verdadeira. Eles dizem ainda que eles são justificados pela fé no batismo e são incorporados a Cristo, como nós já dizíamos. Isso só pode ser verdade de alguém que está em boa fé, coisa que não podemos saber exteriormente. As ações sagradas dos irmãos separados causam a vida da graça nessas almas. Não causam de per si, enquanto religiões separadas, essas ações religiosas são pecados. É o que elas são. Eles dizem então também lá no documento que o Espírito Santo utiliza essas comunidades separadas. Ele não recusa servir-se delas como meios de salvação. Isso não. O Espírito Santo pode usar da boa fé da pessoa, que é coisa boa, da boa vontade, mas não do erro, da falsidade. Todas essas religiões são fruto de uma rebeldia. O Espírito Santo não vai usar disso. Dizem lá também que os protestantes têm um amor e veneração pelas Sagradas Escrituras. Não tem. Se tivessem, respeitariam o único critério estabelecido por Nosso Senhor para a interpretação verdadeira da Sagrada Escritura, que é o magistério da Igreja Romana, e não o juízo deles. Esses documentos nos dizem para admirar as virtudes desses irmãos separados. Olha o tamanho do equívoco. Dizem lá também para rezarmos junto com eles, pela unidade, antes de falar em conversão. Ou seja, é de que unidade que estamos falando? Se eles querem a unidade, que se convertam. Se eles não querem, por que nós vamos rezar juntos? É assim.
Já estava aqui a semente de Assis, reunião de Assis. Eles citam até Mateus 18, 20, né? Onde estão dois ou três reunidos, eu estou no meio deles, diz nosso Senhor. E aplicam isso aos hereges, aos cismáticos, como se estivessem todos de boa fé. Com que direito eles partem do princípio que estão todos de boa fé? Além de ser um escândalo tremendo, porque o que eles professam é falso. E as pessoas ficam, então, se perguntando, mas qual é a religião verdadeira? Ou pelo menos se há uma só verdadeira e as outras são falsas, ou são simplesmente menos verdadeiras, menos boas. E hoje se espalhou pelo mundo afora que nós temos todos o mesmo Deus, que as religiões são todas levam ao céu. Talvez umas mais rapidamente, mais diretamente que outras, mas todas levam ao céu. Vem daqui. E é falso. O documento Nostra Aetate fala das religiões que não têm, que não se reclamam de Jesus Cristo. Não tem uma relação mais próxima com o catolicismo. Em especial, budismo, hinduísmo, islã e judaísmo. Eles dizem lá que querem considerar, em primeiro lugar, as coisas que são comuns aos homens e que conduzem à comunidade, à comunhão, ao convívio, consortium, mutuum consortium. Não vamos considerar aquilo que nos separa, não vamos considerar, enfim, a doença. É como se alguém chegasse num doutor, no médico, e o doutor dissesse, mas meu filho, não vamos falar da doença não, isso é uma coisa que traz depressão, enfim, traz tristeza. O senhor tem um problema, talvez, no estômago? Vamos falar do braço. Olha, seu braço está tão bonito, está tão... o pescoço, o cabelo, tudo funcionando, que beleza, né? A igreja veio para salvar as almas. Não se lê convite à conversão nesse documento? Dizer para eles que eles precisam se converter. Não está lá. Eles dizem que os muçulmanos adoram o Deus único, Criador do céu e da terra, e se submetem a Ele como Abraão se submeteu. Isso é completo, enfim, desvairadamente falso. Abraão é um santo. E dizer que ele se submete a Deus como Abraão, enfim, onde estamos? Que honram a Maria. O documento diz que eles honram a Maria, mas não reconhecem a divindade de seu filho. Isso é honrar Nossa Senhora? Bom, finalmente, com relação aos judeus, eles se empenharam muito em dizer que os judeus não são deicidas, que a infidelidade, enfim, que eles não têm o pecado, que os que nasceram hoje não são responsáveis pelo que fizeram os que viveram no tempo de Jesus. Mas há aqui um problema. Na medida em que o judeu recusa a igreja de Jesus Cristo, ele peca, e ao pecar, ele contribui para a paixão de nosso Senhor. É preciso dizer isso aqui também. Não foi dito. E, finalmente, há uma frase geral nesse documento em que eles dizem que é estranho ao Espírito de Jesus, ou seja, não está no Espírito de Jesus, qualquer tipo de discriminação racial, por questão de condição social, de língua, de cultura e de religião.
discriminação significa distinção. Raiz grega, krino, daí vem crimen, que no início era só o objeto de acusação, depois passou a ser o próprio ato mau, objeto de acusação, ou seja, aquilo que distingue o culpado do inocente. Então Jesus não fazia distinção em matéria de religião. Como é que eles chegaram a essa ideia? Quem acreditar será salvo, quem não acreditar será condenado. Não é uma distinção? Eles dizem um pouquinho antes que, em matéria de dignidade humana, não é permitida nenhuma discriminação em matéria de religião. Então, tem exatamente a mesma dignidade quem aceita, recebe a religião que Jesus veio trazer, e aquele que recusa tem exatamente a mesma dignidade. Os senhores entendem que aceitar um documento desse seja uma ofensa grave ao nosso Senhor e que nenhum poder nessa terra pode nos obrigar a subscrevê-lo. E, finalmente, o problema da colegialidade será breve. Vou tocar nesse ponto porque foi muito agitado. Onde é que ele está? E o Papa Paulo VI colocou no final dos documentos, é chamado uma nota prévia, mas é publicado no final, em que ele impede as interpretações completamente acatólicas, né? Então, esse documento em si foi salvo por essa nota prévia, mas o espírito permaneceu e hoje nós temos a tal Igreja Sinodal que é filhote dessa colegialidade. Bom, já no Concílio Vaticano I, os bispos queriam fazer um esquema sobre os bispos. Eles fizeram um sobre o Papa, infalibilidade, primazia, muito bem. E estavam preparando um documento sobre os bispos, mas houve a guerra franco-prussiana que impediu o concílio de continuar. Mas lá já havia, então, em disputa, os que afirmavam que os bispos recebem a jurisdição sobre toda a Igreja diretamente de Deus, embora só possam usar dessa jurisdição sob a autoridade do Papa, e aqueles que diziam que os bispos recebem a jurisdição que têm, seja sobre a diocese, seja sobre toda a Igreja, do Papa. Isso pode ser visto em Mansi, nos volumes 52 e 53, Joseph Kleutgen, por exemplo, faz uma relação a esse respeito, né? Volume 53, colunas 321, 322, e depois sobre o Papa, nós temos o Zinelli, bispo Zinelli, no volume 52, coluna 1103. Então já era um assunto que estava no ar. No concílio, eles inventaram uma terceira tese, aí sim completamente anticatólica, em que os bispos estariam como segunda autoridade suprema na Igreja, mesma altura que o Papa, e que o Papa então só poderia governar a Igreja Universal consultando em acordo com o Colégio dos Bispos. E eles tentaram colocar isso nos textos, não conseguiram. Os senhores podem ler, por exemplo, Ralph Wiltgen, O Reno se lança no Tibre, ele está até aqui, enfim, para
perceber como foi, assim, como se passou essa polêmica. O Papa chegou a chorar quando mostraram, o Papa Paulo VI, quando mostraram para ele as intenções daqueles que redigiam os documentos de interpretar depois, segundo aquela tese de dois poderes supremos paralelos na Igreja. E então ele introduziu essa nota explicativa. Mas o próprio documento ainda é fraco. Por que eles evitaram, por exemplo, no documento sobre o Papa, em Lumen Gentium, de dizer que a autoridade dele sobre toda a Igreja, pastores e fiéis, é imediata e episcopal. Imediata et episcopalis eram termos que estão no Vaticano I e que são muito fortes. Sem falar no fato de que Pio XII já tinha se exprimido em Humani Generis e Ad Sinarum Gentes, em 2 documentos pelo menos, de que a jurisdição dos bispos vem do Papa. Não eram documentos infalíveis, mas é um magistério ordinário. E se a causa não estava ainda definida, esse documento tem autoridade. Eles não podiam simplesmente inventar essa nova tese. Menos ainda, defender a tese dita, então, liberal moderada. Não podiam. E hoje nós temos a Igreja Sinodal, que é o ambiente propício para o surgimento das ideias revolucionárias. Por quê? Porque ali ninguém tem a responsabilidade. Ali alguém pode introduzir uma nova ideia, que seja, por exemplo, a comunhão dos que não estão em situação regular no matrimônio, e nós vamos partir para a votação, e o Papa, por assim dizer, não tem outra coisa a fazer senão seguir a maioria. Isso não é o governo que Jesus instituiu, que é um governo monárquico na Igreja. Mas favorece muito os propósitos da Revolução. Porque ninguém vai poder apontar, este é o culpado que introduziu. Não, é um colégio. E é assim também depois nas conferências episcopais. Elas votam, enfim, de repente aquela ideia é a da maioria e enfim, tem que aceitar. Faz pressão nos outros. Não é o modo de governo instituído por Jesus Cristo. Então trata-se de um texto que não está positivamente errado, mas é fraco e deu ocasião para a interpretação revolucionária da Igreja Sinodal que nós temos hoje. E com isso nós terminamos estas 2 conferências sobre as dificuldades doutrinais nos textos de Vaticano II. Em resumo, vê-se que não há continuação, há uma ruptura na tradição, no sentido do ensino. São doutrinas novas e, portanto, trata-se de uma nova igreja, de uma nova religião. Não há poder nesse mundo que possa nos obrigar, que possa se reclamar da obediência para nos fazer seguir novidades. Vamos então rezar para que cada vez mais os fiéis se deem conta e que, sobretudo, as autoridades da Santa Igreja retornem, voltem para a verdadeira religião e verão os frutos abundantes que Deus lhes concederá, de paz na Igreja, de salvação das almas e de fecundidade da vida espiritual dos fiéis. Muito obrigado. Havia um padre francês que depois
se tornou monsenhor, ele chamava-se Jacques Masson. E Jacques Masson escrevia num site, deve ter desaparecido, chamado Hermas. Ele narra como 1 ano depois de sua ordenação sacerdotal, ou seja, em 1967, ele está numa paróquia, trabalhando numa paróquia, e o pároco, numa quinta-feira santa, vai fazer um sermão da Sagrada Eucaristia. E ele comenta, então, não depende do padre que disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, para que haja a Eucaristia. Isso depende da fé ou da caridade do fiel. Se alguém não tem caridade e vem comungar, não recebe o corpo de Cristo. Isso é uma heresia, tá? Isso é condenado pela igreja, mas estava lá, espalhando entre as almas heresias sem que ninguém falasse nada. Não tinha um bispo para dizer, meu filho, você está excomungado. Porque os bispos já estavam enlouquecidos, como nós já vimos. Mas o padre continua. O tabernáculo contém apenas pão. Ele disse isso, tá? Contém apenas pão, o viático. Um alimento espiritual para os que estão a ponto de fazer a grande viagem. E do mesmo modo que vocês não fazem genuflexão de uma geladeira, porque é um guarda-comida, assim vocês não devem fazer genuflexão diante do tabernáculo, porque ele é um guarda-comida. Hoje a gente ouve uma coisa dessa e deveria nos causar um horror. Aqueles fiéis estavam ali ouvindo isso e não se levantavam. Jacques Masson se levantou. Ele foi atrás do padre. Quando o padre pegou a âmbula com as hóstias que sobraram e estava levando para a sacristia, para guardar junto com as outras, porque perdera a fé na presença real, ele gritou, o senhor ponha essa âmbula no sacrário. Ele continuou, virou as costas e continuou indo para a sacristia. E o corajoso padre foi atrás dele, pegou ele pelos ombros e ameaçou. Se o senhor não levar para o sacrário, eu vou bater no senhor. Indignado por um sacrilégio